Boa tarde a todos. Declaro aberta a 110ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalga. Presente. A seguir, passaremos à discussão das atas e à votação das mesmas. 109ª sessão ordinária. 102ª sessão extraordinária. 103ª sessão extraordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada as atas da 109ª sessão ordinária, 102ª sessão extraordinária, 103ª sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Legislativo. Datas aí para me assinar, não tem? Projeto de Lei número 22/2024-L. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, institui o Dia do Profissional de Beleza em Mairinque. Projeto de Lei número 23/2024-L. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, institui o Dia Municipal do Estudante, no município de Mairinque e da outras providências. Projeto de Lei número 24/2024-L. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, institui o Dia Municipal da Mobilização da Campanha do Agasalho, em Mairinque. Projeto de Lei número 25/2024-L. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto, institui no calendário oficial de eventos do município de Mairinque o Dia do Obreiro Evangélico. Que mestre tem aí? Peço à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 39/2024. Senhor presidente, senhores vereadores. Este vereador foi procurado por mães e alunos da Escola Professor Márcio de Camargo, localizada no bairro Recanto dos Eucaliptos, que relata problemas na tela que cerca a escola, bem como a necessidade de melhorias no espaço de lazer e a devida manutenção e ampliação do parquinhos, que há anos não recebe a merecida atenção. Ao visitar a escola, este vereador, que é membro da Comissão de Educação da Câmara, conferiu de perto a necessidade de melhorias e investimento nessa unidade por parte do poder público. Posto o apresentado acima, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura tem algum projeto de melhorias à reforma ampla da Escola Professor Márcio de Camargo? Se sim, quais as ações planejadas? Se não, justificar. 2. O parquinho existente na escola receberá novos brinquedos para atender uma demanda maior de alunos, com mais conforto e segurança? Se sim, quando ocorrerá esta ação? Se não, justificar. 3. A tela que cerca a escola será substituída, reparando os espaços abertos que deixaram a escola exposta de forma perigosa? Se sim, quando ocorrerá esta troca? Se não, justificar. 4. Há a possibilidade de troca de cerca por muro
ampliando a segurança de alunos e funcionários das unidades? 5. Quantos alunos hoje estudam na escola por período? Como ocorrerá a realização das atividades física ou esportiva no local? 6. A unidade possui documentos ou certidões para poder ser contemplada com recursos estaduais ou emendas parlamentares? Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 39/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 39/2024. Requerimento número 40/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, atendendo mensagens de munícipe, esteve na estação de trem, ponto turístico e cultural da cidade, onde se deparou com um cenário triste, de abandono, com mato alto, muita sujeira e quase nenhum tipo de atividade oferecida ao cidadão, a não se ver, visitando ao Museu Ferroviário. Posto o apresentado acima, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura de Mairim, que possui equipe responsável pelo setor de cultura da cidade, qual seria a sede oficial do setor? Quantos membros compõem a equipe? 2. A Prefeitura tem ciência do estado de abandono do local, com mato alto, sujeira e vagões abertos e expostos? Se sim, o que pretende fazer para melhorar, se não, justificar? 3. Quando a Prefeitura realizará a devida roçada e limpeza da estação? 4. Por que a Secretaria de Educação e Cultura não realiza ações e atividades no local de forma gratuita para o cidadão com frequência? 5. Qual a programação de ações e atividades para o local neste ano? 6. O local conta com algum sistema de segurança? 7. A Prefeitura poderá colocar guarda municipal zelando pela estação? 8. A Prefeitura poderia revitalizar o museu, tornando-o mais dinâmico, inclusive com registro de acervo para consulta digital? 9. A Prefeitura, por meio da sua comunicação, não poderia divulgar mais a história do museu e que o visitante pode encontrar, inclusive divulgando como fazer para visitar? 10. Existe algum projeto de restauro em reforma da estação devidamente apresentado perante aos órgãos que cuidam de patrimônios como este? Se sim, quais seriam? 11. Por que um ponto turístico? Quais ações a Prefeitura planeja para o local, visando atrair turistas? 12. Existe algum setor no organograma da Prefeitura que cuide do turismo da cidade? Se sim, qual o nome do servidor? E qual é a sua função? 13. Com o crescimento de casos de dengue e abandono do local, com a possibilidade de vários criadouros do mosquito, qual a ação da Prefeitura planeja para o combate à dengue na estação? Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 40/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 40/2024. Requerimento número 41/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador foi procurado por comerciantes e populares que diariamente passam pelo trecho da Avenida Gaspar Ricardo Júnior, próximo da passagem de pedestre do Pontilhão, que leva para a Vila Sorocabana esse trecho do asfalto que encontra-se totalmente danificado, com enormes buracos e falta de manutenção, colocando em risco a segurança e integridade física dos mairinquenses. Posto ou apresento acima, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura realizará ações de tapa-buracos e o devido reparo na pavimentação desse trecho? Se sim, quando? Se não, justificar. 2. A Prefeitura possui hoje material para realizar ações de tapa-buraco na cidade? 3. Qual o valor gasto pela Prefeitura este ano na compra de massa quente ou fria para realizar tapa-buraco? Especificar quantidade adquirida. 4. Qual o servidor de obras responsáveis por coordenar a equipe de tapa-buracos e quantos membros possui a equipe? Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, requerimento 41/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 41/2024.
Requerimento número 42/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, por meio do requerimento de número 128/2023, questionamos o executivo acerca da construção da policlínica no Jardim Cruzeiro, que está paralisada há certo tempo. A prefeitura, através do ofício 01-111-384/2023, respondeu: 1. Até o presente momento, o município recebeu de recurso federal o montante total de R$ 229.600, conforme extrato em anexo, embora o recurso federal de convênio seja de R$ 800 mil. Esse valor é liberado parcelamente de acordo com o prosseguimento da obra e conforme manifestação da Secretaria Municipal da Casa Civil. A estimativa do custo da obra até a presente data é de R$ 1.659.698,53. E não foi programada contrapartida municipal para o ano de 2023, que cubra os custos necessários, lembrando que o orçamento de 2023 foi programado pela gestão de saúde, que fazia nomeada no seguinte semestre de 2022. 2. Cerca de 30%. 3. Com os aditivos pleiteados pela contratação de R$ 1.659.698,53. 4. Foram gastos R$ 261.218,80. 5. Lei de número 3.718/2019, foram gastos R$ 229.600. 6. Não há dotação suficiente para a contrapartida necessária ao procedimento da obra no orçamento de 2023 para 2024, havendo, sequentemente, apenas houve um aumento na estimativa da receita, pois com a diminuição da arrecadação de todos os municípios, precisamos com zelo do recurso público que é a necessidade da população, lembrando que a obra vai adequar que um novo local para alocação de atendimento de especialidades de SEDEM, ao lado do pronto atendimento. Dessa forma, a assistência é primordial e segue-se ofertada. O deputado federal, por turno, nos informou posteriormente a destinação de mais de 600 mil, conforme print abaixo. Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Em discussão, requerimento 42. Desculpa, presidente. Tem as perguntas aqui na terceira página. Aqui. Falta um. Tá. Pelo exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Diante da destinação de valor adicional, supra-informado pelo deputado federal Vitor Lippe, a obra de construção da policlínica será retomada? 2. Se sim, quando isso será levado a efeito? 3. Se negativo 2, por quê? 4. A Prefeitura tem recursos para consignar no orçamento em curso a previsão de contrapartida para a efetiva conclusão da obra? 5. Até que haja retomada dos serviços, a Prefeitura poderá realizar limpeza do canteiro de obras, eliminando os aspectos de abandono da mesma? Se sim, quando isso será feito? 6. Se negativo 5, por quê? Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 42/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 42/2024. Requerimento número 43/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, nos últimos dias fomos contactados por mães e alunos residentes no bairro São José, relatando que, pelas má condições da via, os coletivos do sistema de transporte não estão descendo pela via do bairro, o que obriga as crianças a caminharem grande distância até a entrada Governador Mário Covas, que é de asfalto. Pleiteio, por isso, com justiça, a manutenção das vias do bairro. Lembrando que há bem pouco tempo, através de uma publicação nas redes sociais, dando conta da manutenção numa das ruas daquele bairro, o que nos levou a acreditar que o serviço de recuperação de ruas seria estendido a todo o bairro. Porém, infelizmente, tudo não passou de marola política, eleitoreira, em parte de alguns, para angariar capital político. Boatos dão conta de que é um grupo de pessoas incumbidos de organizar e promover a recuperação de vias. Contudo, ninguém sabe quem é, onde estão os maquinários, qual o cronograma de vias estendidas, etc.
Exposto isto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Por que a Prefeitura promoveu a recuperação de apenas uma rua no bairro São José? 2. Porque o serviço de manutenção de ruas foi suspenso após o atendimento que mencionava a via? 3. Qual o cronograma de manutenção de vias para outros logadores do bairro? 4. Onde estão os maquinários que executaram o serviço de manutenções de vias no bairro da Zona Rural? 5. A quem se deve, a qual forma, o contato para acionar o serviço da manutenção das vias? 6. Procede o serviço de manutenção de vias em atribuir algumas pessoas do bairro? Se sim, qual a base legal para isso? Quem são essas pessoas? Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria. Discussão. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 43/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 43/2024. Requerimento número 44/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, esta semana fomos contactados por moradores da rua Angelino Gomes, antiga rua 24, bairro Jardim Vitória, os quais relatam os perigos e insatisfação por parte daqueles que utilizam a viela existente naquela via. Como demonstram as fotografias abaixo, o dispositivo de passagem há tempos não recebe qualquer serviço de manutenção, de modo que os pedestres caminham pela trilha, exposto a risco de quedas. Isto, considerando, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura está ciente da precária situação da viela da rua Angelino Gomes, supramencionada? 2. Quando a Prefeitura irá realizar serviço de manutenção no local? Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Discussão para quem queira discordar do requerimento 44/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 44/2024. Requerimento número 45/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, a Lei Federal de número 10.639, de 9 de janeiro de 2023, inclui um artigo na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório no sistema de ensino e educação sobre a história e cultura afro-brasileira. Esta semana, recebemos algumas denúncias sobre a ocorrência de intolerância religiosa no ambiente educacional municipal, o que merece averiguação, tendo em vista a existência da referida norma legal e disciplinar, juntamente no sentido oposto, que salvaguarda os direitos daqueles que professe a uma religião de matriz africana, como a Umbanda e Candomblé, por exemplo. Tendo em vista a situação supranarrada, é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Desde o advento de referida lei, a Prefeitura adotou um mecanismo de implementar a educação sobre a história e cultura afro-brasileira? Se sim, no que consiste? Favor detalhar. 2. Se negativo 1, quais providências a Prefeitura adotou para cumprir o preconizado em referida lei federal? 3. As unidades de ensino produzem relatórios periódicos quanto à ministração de ensino sobre a história e cultura afro-brasileira? Qual a prioridade desses relatórios? Favor fornecer cópia do relatório elaborado por cada escola. 4. Se negativo 2, por que isso não foi feito? 5. A Secretaria da Educação foi notificada sobre os casos de intolerância religiosa no âmbito das escolas da rede municipal de ensino? 6. As unidades de ensino produzem relatórios periódicos quanto à ocorrência de casos de intolerância religiosa? Se sim, em qual periodicidade? Favor fornecer cópia dos relatórios apresentados. 7. Se negativo 6, pode-se fazê-los? A partir de quando será feito? 8. Se ocorreram casos de intolerância religiosa, quais episódios ocorreram? 9. Em qual escola ocorreu o fato? 10. Qual providências foram tomadas a respeito? 11. Em que estágio se encontra a apreciação de cada um desses casos? Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 45/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam
como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 45/2024. Requerimento número 46/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, esta semana estivemos nas dependências do caso do cidadão, quando nos encontramos com a nossa amiga e servidora Marta Mari Leme. Até que poucos dias atrás, encontrava-se lotada no setor de protocolo da Prefeitura no Paço Municipal. Nos chamou a atenção o fato de que a referida servidora estava sentada na cadeira destinada ao público, que busca atendimento naquela repartição. Pela amizade que temos, questionei se ela estava ali resolvendo algum assunto pessoal, em busca de atendimento, e embora inicialmente tenha tentado desconversar, acabou por admitir que foi designada para trabalhar naquela repartição, sendo que sequer uma mesa e uma cadeira lhe foi destinado. Quem dirá uma sala adequada para realizar o seu serviço. Afirmou que, embora estranhasse a determinação superior se apresentar ali, cumpriu-se a ordem para não ser sujeitar a punições. Indignada por nós, disse que a servidora há mais de 30 anos, inclusive a vice-presidente da CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, nomeada conforme a portaria de número 281, de 8 de agosto de 2023, de modo que goza de estabilidade pelo período de 2 anos, que sofre de problemas de coluna, o que certamente será agravada pelas condições de trabalho que está sendo submetida. Quando indignamos das tarefas cotidianas que deveria realizar de hora em diante, afirma que lhe foi dito que tinha um lixo material inversível, que deveria ser fiscalizado por ela. Certamente, a situação supra, mais uma vez, revela o estilo com que o atual prefeito administra, através da perseguição e humilhação aos servidores, que não se alinham a ele politicamente. Tendo em vista a situação supranarrada, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. O prefeito tem conhecimento da designação funcional supra-referida? 2. Por que a razão a servidora Marta Mari Leme foi designada para trabalhar na Casa do Cidadão? 3. Que tarefas ela desempenhará naquela repartição? 4. Quem é seu superior imediato na Casa do Cidadão? Favor de escrever nome e função. 5. Houve requisição para que a referida servidora fosse destinada àquele órgão? Quem formulou a requisição? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Questão de ordem, presidente. Discutei mais 2 perguntas. Desculpa. De voto nominal. Ok. Foi levado em consideração o fato que a servidora é portadora de problemas de coluna, estando, portanto, inapta para ficar sentada numa cadeira em sala de espera e manipular referidos bens inversíveis. 7. Pode-se restaurar a situação anterior, designando a servidora para voltar ao trabalho no setor de protocolo? Se negativo, por quê? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 46/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Vereador Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bíola. Aprovo. Vereador Jacques. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rosa do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. O requerimento foi aprovado por 11-0. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereadora Emily Hidalgo. Boa tarde a todos que estão aqui presentes hoje, o que nos acompanham de forma virtual e aqueles que nos acompanham de forma presencial. Um grande abraço para a amiga Natália Campoy, assessora do nosso deputado estadual Simão Pedro, que está aqui presente hoje. Hoje eu vim, através desse requerimento, fazer uma denúncia quanto à nossa funcionária pública, Meire, que trabalha lá no setor do protocolo, sempre trabalhou a vida toda. Quem a conhece sabe que ela faz um trabalho muito justo, que ela não puxa saco de ninguém, ela realmente está ali para cumprir a designação da função dela, cumprir o serviço dela como servidora pública. E sabe, vereadora Rose, o nosso prefeito Gemente, ele tem esse costume de perseguir
Funcionários públicos. Não basta ele não dar o básico para a população, não basta ele não ser eficiente no trabalho. Ele também quer prejudicar aqueles que estão lá trabalhando de forma justa. E essa é a denúncia que eu trouxe aqui hoje, uma denúncia contra a nossa servidora Meire, que todo mundo a conhece, sabe o trabalho incrível que ela faz. E que, infelizmente, hoje, mais uma vez, está sendo perseguida pelo nosso chefe do executivo, que o trabalho dele mesmo ele não faz, então ele quer atrapalhar o dos outros. Muito obrigada. Peço ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 47/2024. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que dispõe o inciso 3 do artigo 9, a lei de número 11.350 de 2006, é devido o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde no percentual de 20% sobre os vencimentos ou salário base. Considerando que os servidores que atuam como agentes comunitários de saúde estão recebendo esse adicional sobre o salário mínimo. Considerando que a lei especial não revoga a lei geral, e esta não revoga aquela, e persistindo a coexistência das normas e atraindo a aplicação de uma ou de outra, dependendo do caso específico, TST, AIRR, número 124283920155150-133. Relatores, Luiz Felipe Vieira de Mello, filho da... E de julgamento de 21/11/2018. Sétima turma. Data de publicação. DJT 23/11/2018. E é, no caso, a lei especial. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Os agentes comunitários de saúde recebem adicional de insalubridade em percentual de 20% sobre o salário mínimo ou sobre o vencimento do salário base. 2. Se sim, quando será corrigido esse equívoco? 3. Se sim, quando será pago os valores devidos desde a edição da lei por conta deste equívoco? 4. Está sendo aplicado o plano de carreira para os agentes comunitários de saúde? Se não, qual o motivo? 5. O incentivo financeiro criado no artigo 9º da Lei de número 11.350 de 2006, incluso pela Lei de número 12.994 de 2014, está sendo repassado pelo governo federal? Qual o valor dos últimos 5 anos? 6. Este valor, se recebido, qual é o seu destino? Indicar o que foi adquirido com este valor. 7. O valor a ser recebido na forma da assistência financeira complementar da União dos Agentes Comunitários de Saúde, ACS, portaria no GMMS 2023, foi ainda parcialmente repassado aos agentes comunitários de saúde? Se sim, qual o critério? 8. O governo estadual fez algum repasse destinado à atuação da ACS? Se sim, qual o valor da sua destinação? Enviar os documentos que demonstrem a sua utilização. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 47/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 47/2024. Requerimento número 48/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, essa semana fomos procurados por empresários proprietários de empreendimentos localizados na Avenida Princ, os quais relatam enorme preocupação com a possibilidade do fechamento do acesso daquela avenida pela rodovia Raposo Tavares. Sabe-se aquele trecho da rodovia acha-se em obras e está mantido até então o acesso dos caminhões pela rodovia para o acostamento da produção e para a chegada de matéria-prima. Até tentou se desviar o fluxo pela Avenida Brasil, no Distrito Industrial, descendo pela rua Antônio Oldec. Entretanto, pelos traços da via, os caminhões maiores não conseguem manobrar, havendo casos em que o caminhão ficou entalado na via. Vide foto abaixo. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura tem conhecimento da intenção da concessionária em fechar o acesso da Avenida Princ pela rodovia Raposo Tavares? 2. Se sim para 1, por quanto tempo perdurará referente ao fechamento? 3. Se sim para 1,
Que medidas alternativas serão oferecidas para a Prefeitura às empresas ali situadas o encostamento da produção e para a chegada de matéria-prima? 4. A Prefeitura está realizando gestão junto aos órgãos envolvidos, Secretaria Estadual do Transporte, CCR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria de Mobilidade Urbana, com vistas a evitar referido fechamento ou oferecer alternativas viáveis para que os empresários ali estabelecidos não sejam prejudicados em seus negócios? Gabinete do Vereador Edi Carlos da Padaria. Em discussão para quem queira discordar do requerimento 48/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 48/2024. Requerimento número 49/2024. Requer informações sobre a ausência de monitores de transporte escolar. Senhor presidente, considerando a importância da segurança dos alunos no transporte escolar providenciado pelo município, considerando que a falta de monitores no transporte escolar compromete a segurança das crianças e adolescentes, aumentando o risco de acidentes e situações de perigo, violando assim o princípio fundamental de proteção integral assegurado pelo ECA e pelas normas de segurança no transporte escolares previstas no Código de Trabalho, CTB, artigos 136 a 139. Considerando que o artigo 208 da Constituição Federal estabelece o dever do Estado de garantir o transporte escolar como parte do direito à educação e que a presença de monitores qualificados é essencial para a execução desse serviço com qualidade de segurança. Considerando que relatos recebidos por esta vereadora apontam para uma possível ausência de monitores no transporte escolar e ônibus inadequados para as crianças, o que podem comprometer a segurança e integridade dos alunos. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que eles informem o seguinte. 1. Existe atualmente um número suficiente de monitores no transporte escolar para atender a todas as rotas e turnos? Enviar dados e estatística. 2. Quantos monitores haviam em 2022 e 2023 e agora em 2024? 3. Como foi feita a contratação de monitores para este ano de 2024? 4. Qual é a empresa responsável? 5. Foi exigida alguma qualificação? Quais? 6. Quais são os monitores e qual a sua qualificação? 7. Caso haja alguma ausência de monitores no transporte escolar, qual a razão para essa situação e quais medidas estão sendo tomadas para resolver o problema? 8. Qual o prazo previsto para a regularização de presença de monitores no transporte escolar em todas as rotas? 9. É possível implementar treinamentos e monitores de transporte escolar, especialmente em segurança, primeiros socorros e atendimento a crianças com necessidades especiais? 10. Quais as medidas estão sendo tomadas para assegurar que todos os veículos de transporte escolar atendam aos padrões de segurança e conforto para as crianças, incluindo a acessibilidade para aquelas com deficiência? 11. Quais os sistemas de monitoramento em tempo real estão sendo utilizados para veículo de transporte escolar para garantir a supervisão constante e a segurança das crianças? Se não há, é possível implementar? 12. Há procedimentos de emergência claros como estão sendo desenvolvidos e comunicados os procedimentos de emergência para o transporte escolar e que treinamentos são oferecidos para garantir a sua eficácia? 13. Quais são os programas em vigor para inspeção regular e manutenção preventiva dos veículos de transporte escolar e como isso está sendo fiscalizado? 14. Que normas e regulamentos específicos para o transporte de crianças estão sendo elaborados ou aprimorados e como a implementação e fiscalização estão sendo realizadas? 15. Comunicação contínua. Quais canais de comunicação estão sendo estabelecidos para permitir o feedback regular de pais, escolas e autoridades sobre o transporte escolar? E como esses feedbacks estão sendo utilizados para promover melhorias? Gabinete da Vereadora Rose do Cris. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 49 da vereadora Rose do Cris. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 49/2024. As indicações 171 a 182 serão devidamente encaminhadas a seus
Destinatários. Passaremos agora ao tema livre. Não havendo ninguém inscrito, passaremos ao intervalo de 15 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu peço a supressão do intervalo regimental para dar continuidade Todos aos trabalhos. concordam com a supressão do intervalo? De acordo. Está suspenso o intervalo regimental de 15 minutos.